Graça e paz, querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Tel Bible. No dia de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema de doutrina fundamental. E nós já falamos das Escrituras, já falamos do ser de Deus e seus atributos e do ser de Deus e os seus nomes. Hoje nós vamos tratar da Trindade. Ao nos aproximarmos dessa doutrina, temos que verdadeiramente tirar a sandália dos nossos pés, porque o terreno em que nós estamos pisando é santo. Reconhecer o mistério é algo essencial quando nós falamos da Trindade. Reconhecer também a nossa incapacidade de compreensão. Nós precisamos entender, irmãos, que existem coisas que são supra-racionais. Nós precisamos, como Jó, nos conformar à nossa pequenez diante desse tema tão importante. A Trindade, a essência do ser de Deus, a natureza de Deus. E é da onde partem todas as coisas que se relacionam com o restante da nossa fé. Se existe Trindade, existe comunhão, existe relacionamento, existe família, existe uma base de sustentação para todas as coisas criadas, existe algo eterno, algo primeiro, antes do primeiro átomo vir a existir. Se tudo isso existe de fato, é porque existe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, há uma necessidade, irmãos, de nós tirarmos as sandálias dos nossos pés. E muitos podem dizer o seguinte, que eles só acreditam naquilo que eles podem compreender com as suas mentes. Será que isso é verdadeiro com respeito a Deus? Porque Deus é Deus, e a própria natureza do ser de Deus, ela revela sua grandeza, sua transcendência, sua separação de tudo mais que existe, ou seja, que Deus tem que ser pleno em sabedoria, pleno em conhecimento, que a mente de Deus tem que transpassar toda a mente humana, ele tem que atravessar os limites da nossa mente para que ele seja quem ele é. Que tal nós lembrarmos das perguntas de Deus feitas a Jó, do capítulo 38 ao capítulo 41. Naquele texto, Deus pergunta para o homem onde o homem estava quando Deus estava criando tantas coisas, as colocando em seus devidos lugares. Também nós temos Isaías 40, do verso 12 ao verso 15, onde nos é dito que todas as nações do mundo são consideradas como um grão de pó na balança diante de Deus. Então, irmãos, precisamos crer que Deus é imenso em todo o seu resplendor e isso nos faz adorá-lo, isso nos faz rendê-lo aquilo que lhe é devido, por causa do seu poder e da sua majestade. Todas as dúvidas se esvaziam quando percebemos que por ele ser Deus, ele é maior do que todos. Mas vamos então dar uma definição da doutrina da Trindade. Que definição nós podemos dar extraindo das próprias Escrituras aquilo que ela nos diz? Nós podemos resumir o ensino sobre a Trindade em 3 sentenças que sintetizam esse ensino. A primeira delas é: Deus é 3 pessoas. A segunda, as 3 pessoas são plenamente Deus e há somente um Deus. Nós vamos precisar também, irmãos, com a ajuda do Senhor, aprender a diferença entre essência e pessoa, porque, segundo as Escrituras, Deus no seu ser, na sua essência, na sua natureza essencial, ele é um. Na sua substância, aquilo que o faz ser aquilo que ele é, Deus é um. É um único ser. Esta a confissão que nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento. Nós temos essa clareza da parte de Deus, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, onde nos é dito o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é um. Aquela palavra errad já traz uma ideia de uma unidade que aceita pluralidade em si. Aliás, como nós já vimos, o próprio nome de Deus, Elohim, ele tem essa terminação plural. No princípio, criou Elohim os céus e a terra.
E ao decorrer da revelação nós vemos que todas as coisas foram criadas através do Filho, para o Filho, por meio do Filho, e nós vemos também o próprio Espírito Santo pairando sobre a face das águas, como nós vemos no começo de tudo. Mas voltando, nós precisamos entender a diferença entre essência e pessoa. O que é a essência? A essência é aquilo que caracteriza o ser, aquilo que faz com que o ser seja quem ele é essencialmente, aquilo pelo qual ele se torna quem ele é. A essência é a natureza essencial de um ser que revela quem este ser é. Por exemplo, nós temos essência humana, nós somos seres humanos. A nossa essência é a essência humana. A essência de Deus é a essência divina. E nesse sentido, Deus é um. Como nós dizemos, vou repetir para os irmãos, Deus é 3 pessoas. Veja a palavra pessoa, importante. As 3 pessoas são plenamente Deus e há somente um Deus. Onde nós podemos ver já descrito nas páginas do Novo Testamento esta doutrina da Trindade. Já no primeiro versículo, irmãos, de João capítulo 1, onde nos é dito, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Nessa frase nós já temos uma revelação clara que Deus, ele é uma unidade que aceita pluralidade, porque desde toda a eternidade estava junto de si o Pai, estavam juntos, melhor dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus a quem servimos. E nos é dito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Esta palavra prosopon, ela significa com a sua face voltada para a face de Deus. Nesta palavra com, na nossa tradução, nós enxergamos a palavra mais íntima, a palavra que abrange mais proximidade do Novo Testamento, essa palavra prosopon. E o texto nos diz que desde o princípio, antes que houvesse qualquer outra coisa, porque esse princípio é anterior ao princípio de Gênesis, o Logos estava em íntima relação com Deus. Mas não para por aí. O texto nos diz o seguinte: e o Logos era Deus, ou Deus era o Logos, mostrando tanto a pluralidade de pessoas em Deus, como a unidade de essência em Deus, porque o Pai e o Filho são um. Essa doutrina da Trindade, irmãos, nós vemos também descritas nas páginas das Sagradas Escrituras, onde nós vemos que Deus subsiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que o Pai é, o Filho é, e o Espírito também é. Todos os atributos de Deus estão ligados tanto ao Pai, como ao Filho, como também ao Espírito Santo. Então nós já vimos que Deus é eterno, que Deus é Espírito, que Deus é justiça, que Deus é onisciente, que Deus é pleno em conhecimento, é imutável, é santo, é onipotente, é verdade, é autoexistente, é soberano, é amor, é infinito, é simples, é bondade, é onisciente, é sabedoria. Todos esses atributos estão ligados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, irmãos, o que significa isso? Significa que, embora Deus seja um, ele subsiste em 3 pessoas chamadas Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós encontramos, por exemplo, na fórmula batismal, quando nos é dito, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o seguinte, irmãos, o próprio texto deixa muito claro para nós. Esta expressão nome está no singular, enquanto que existem 3 pessoas descritas ali. Deveria ser, então, nos nomes, se nós acreditássemos, por exemplo, que existem 3 deuses. Mas não, a Escritura diz que há somente um Deus,
que esse Deus existe em 3 pessoas distintas. E essas 3 pessoas, cada uma é plenamente Deus. Então, na fórmula, nós já vemos isso. Batizando-os em nome. E o nome é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também nós vemos isso, por exemplo, em 2 Coríntios 13:13, naquela chamada bênção apostólica. Nós vemos também, irmãos, na relação que a Trindade tem com os dons, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12. Também nós vemos em Efésios, capítulo 4, quando falando de um único Deus e como ele, através do Filho Jesus Cristo, que é Deus de Deus, luz de luz, por meio do seu Espírito Santo, distribui aquelas dádivas dadas à igreja. Nós temos todas as vezes que os dons estão relacionados, que os dons são descritos, esta expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos textos. Eles não são, irmãos, 3 partes que formam um todo. Por isso que nós dizemos que cada um deles é plenamente Deus. Porque alguns podem pensar o seguinte, que eles são como um trevo de 3 folhas, né? E cada folha é uma parte do trevo, formando o trevo, ou como partes de uma árvore. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Filho é plenamente Deus, constituído de todos os atributos divinos, com essência divina, que o Espírito é plenamente Deus, constituído de todos os atributos e da essência divina. O Pai é plenamente Deus. Não são partes que formam um Deus, como se fossem 33% o Pai, 33% o Filho e 33% o Espírito Santo. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito é plenamente Deus. Então guarde isso no seu coração, para ficar bem gravado. Deus é 3 pessoas. As 3 pessoas são plenamente Deus e há somente um Deus. E alguns pensam, irmãos, que isso é uma contradição. Porque dizem eles, não pode Deus ser ao mesmo tempo um único ser em essência e ao mesmo tempo ser 3 pessoas distintas. Nós pensamos isso porque nós fazemos a comparação conosco, que somos seres humanos. Somos, cada um de nós, um ser que tem uma natureza, que tem uma essência e que é uma única pessoa distinta. E cada um de nós subsiste dentro dessa natureza chamada natureza humana. Porém, Deus não é homem, Deus é diferente de nós. Em Deus nós temos um único ser, com uma única existência, com uma única essência, com uma única substância e natureza, mas que subsiste em 3 pessoas distintas. Nós temos dentro desse único ser 3 subsistências: Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que as páginas das Escrituras, irmãos, vão mostrar para cada um de nós. Amém? Deus é então, em natureza e essência, Deus é um, mas é 3 em pessoas. E nós adoramos um único Deus e não 3 deuses. Existe uma relação, irmãos, interpessoal entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa relação era chamada na Idade Média de pericoresis. Era como se fosse uma dança perfeita, a relação que existia desde toda a eternidade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Pai fala ao Filho, como está em Marcos 1:11. O Filho fala ao Pai, como está em João 17, capítulo 1. O Pai ama o Filho ama o Pai. E nós adoramos esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse tema, irmãos, foi revelado de maneira progressiva através das páginas das Sagradas Escrituras, tendo o seu culminar na revelação de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, como Deus homem, quando ele veio a tomar sobre si carne humana e nascer no ventre da Virgem Maria. Mas é bem evidente que nós encontramos esse ensino nas páginas do Antigo Testamento, como eu já mencionei, por exemplo, o Shema, usando a palavra Errad, para dizer que Deus é um, mas essa palavra é a mesma que disse que
deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois, ambos, uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Essa palavra uma só é a mesma, errade, que é formada do marido e da esposa no texto que estou mencionando. Então, é uma palavra que admite essa pluralidade. E às vezes Deus fala em plural. Por exemplo, em Gênesis 1:26, quando Deus diz façamos, veja bem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Depois que o homem cai em pecado, Deus diz que vai guardar o caminho da árvore da vida, porque o homem se tornou, diz Deus, como um de nós, ele diz. Também no episódio da Torre de Babel, a Bíblia diz que Deus disse em Gênesis 11:7, desçamos e confundamos, quando Deus desceu para confundir as línguas. E nós vemos em outros textos também do Antigo Testamento, por exemplo, quando o anjo do Senhor é apresentado como uma pessoa divina, em Gênesis 18, do 1 ao 21, e também o Espírito Santo sendo apresentado como uma pessoa distinta em Isaías 48:16. Então, irmãos, nós temos no Antigo Testamento muitas evidências dessa doutrina já de maneira velada nas páginas das Sagradas Escrituras. E nós poderíamos citar muitos textos, por exemplo, o final de Ezequiel, capítulo 1, onde Ezequiel vê alguém no trono que tem a semelhança de um filho do homem, e ele é o resplendor da glória. Essa era a sua aparência. E vê isso acima de todas as coisas, acima do firmamento, sentado num trono, como aparência de um filho do homem. Veja, que interessante. Deus se mostrando desta forma. Provérbios, capítulo 30, também, no verso 4, nos faz algumas perguntas. Ele nos diz o seguinte: quem subiu ao céu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para aqueles que confiam nele. Além disso, nós temos também, como nós sabemos, no livro de Provérbios, o capítulo 8, a partir do meio de Provérbios, aparentemente nós percebemos que aquela sabedoria, ela é alguém distinto de todo o resto da criação. É aquele que estava com Deus na criação, e a Bíblia diz que ela era o seu arquiteto e eram as suas delícias. Veja, irmão, está já dando evidências claras de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no Novo Testamento é onde nós vemos essa doutrina, a expressão dessa doutrina ficando muito mais clara para nós, como já dizemos em João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14, quando diz que o Verbo, o Logos, que era com Deus e era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Depois, no verso 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. E nós vemos, por exemplo, também, irmãos, em Marcos capítulo 2, naquele episódio que 4 homens levam um paralítico até Jesus para ser curado, que Jesus diz o seguinte para aquele homem: filho, perdoados estão os teus pecados. Veja que interessante. A Bíblia diz que somente Deus poderia perdoar pecados. Por isso que alguns escribas falavam em seu coração dizendo: quem pode perdoar pecados senão Deus? O que Jesus estava revelando naquele dia? Jesus estava revelando que era Deus e, por ser Deus, poderia perdoar pecados. É isso que Jesus está revelando. E para mostrar isso a eles, Jesus diz: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e anda? Sem dúvida nenhuma, é mais difícil perdoar pecados e mais fácil levantar o paralítico. Por isso Jesus diz assim:
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Provando assim que era Deus de Deus e luz de luz, coeterno, co-substancial, co-igual com o Pai. O Filho unigênito do Pai, que estava no seio do Pai, que estava oculto dos séculos e das gerações e que foi revelado o mistério de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa doutrina vem a ser mais clara nas páginas do Novo Testamento. Então, irmãos, nós podemos afirmar com certeza o seguinte: Deus é 3 pessoas. Cada uma das pessoas é plenamente Deus e há somente um Deus. Se cada uma das pessoas é plenamente Deus, então o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, como nós vemos nas páginas das Sagradas Escrituras. E o título Pai é aplicado ao Deus Criador de todas as coisas, como em 1 Coríntios 8:6, Hebreus 12:9, Tiago 1:17. E depois, de maneira mais específica, esse título é aplicado à primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus eterno, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é desta paternidade de onde vem todo o senso de família e de paternidade existente, como está lá em Efésios 3,14, onde Paulo, por aquela causa, se põe de joelhos diante do Pai, e ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Irmãos, se não houvesse trindade, não haveria família. Se não houvesse trindade, não haveria comunhão entre muitos membros e unidade desta multiplicidade de membros. Se não houvesse trindade, nós estaríamos perdidos. Se não houvesse trindade, irmãos, não haveria o amor. Porque o amor, ele tem essa conotação do amante, do amado e do amor entre eles. Então, de todas as coisas na prática que nós usufruímos, ainda que de maneira pequena, nós devemos a Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus verdadeiro, de mesma essência, um único ser, uma única existência, um único Deus que existe como Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Pai é Deus, mas não somente isso, o Filho também é Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamada Filho, e ele é Deus, como diz João 1, de 1 a 4, como nós já mencionamos. Também, irmãos, nós conhecemos o que está escrito em João capítulo 20, onde depois de Jesus ter aparecido aos discípulos, não estando Tomé com eles, Tomé disse que se não visse o sinal dos cravos, e se ali não pusesse o dedo, e se não pusesse a mão no lado do Senhor, e verificasse as marcas, de modo algum acreditaria. Então o Senhor apareceu, estando eles a portas trancadas, e disse, paz seja convosco. E disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. E disse, não sejas incrédulo, mas crente. O que Tomé respondeu para ele, irmão? O que Tomé respondeu para Jesus naquele dia? Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu, revelando que o Filho de Deus é o Senhor de tudo, o Deus de Deus e o Senhor de toda a criação. E nós temos muitos outros textos, Romanos 9:5, Tito 2:13, 2 de Pedro 1:1, também aquele texto famoso de 1 João capítulo 5, verso 20, onde nos é dito que o Senhor mesmo nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, diz o texto, em seu Filho Jesus Cristo, e diz o texto, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, tudo que o Pai é em essência, pertence também ao Filho. Acrescido também da nossa natureza humana, somente excetuando o pecado. Porque ele é 100% Deus depois de encarnado e também 100% homem. Ele é o Deus homem, como nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Mas não somente isso, o Espírito também é Deus.
A Bíblia fala do Espírito como uma pessoa, como está lá, por exemplo, em João capítulo 14, verso 16, onde o Senhor diz que haveria de enviar outro Consolador, outro da mesma natureza que ele. João capítulo 14, 16, 14, 17, 14, 26, também 16, de 7 a 15, e também no texto de Romanos 8, 26, onde diz que o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, que é uma pessoa, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós vemos pelos textos das Escrituras que o Espírito possui inteligência, como está, por exemplo, em João 14, 26, possui emoções, como está em Isaías 63, 10, e também em Efésios 4, 30, que diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Também nós vemos que o Espírito Santo tem uma vontade. As Escrituras afirmam que o Espírito Santo fala, sonda, testifica, ordena, disputa, intercede. Além disso, sua pessoa em nós é apresentada como distinta do seu poder, e isso é muito importante. Guarde isso no seu coração. Há muitas correntes heréticas que dizem que o Espírito Santo é uma força ou uma influência. Como é que nós podemos provar que não é assim? Como é que nós podemos dizer, então, que ele é uma pessoa distinta? Por todas essas características que eu já disse aos irmãos. Por exemplo, Atos capítulo 13. A Bíblia diz que haviam homens de Deus orando, e a Bíblia diz que disse o Espírito Santo: separai-me, ou separai para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então, nós vemos o Espírito Santo como uma personalidade, um eu concreto, que fala, que sonda, que testifica, que ordena, que disputa, que intercede. É isso que nós encontramos, e que é distinto de uma influência ou de um poder. E nós precisamos estar claros sobre isso. Na pregação de Pedro, irmãos, na casa de Cornélio, nos é dito que o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Veja bem, esse texto, ele já destrói todo esse argumento falacioso que o Espírito Santo é uma força ou uma influência. Porque se ele fosse uma força, então o Senhor Jesus foi investido de poder e de poder. Mas, na verdade, o que está dizendo é que o Senhor Jesus foi investido com o Espírito Santo e com poder. Então, irmãos, nós podemos afirmar com exatidão que o Espírito Santo é uma pessoa. E a principal característica do Espírito Santo é que ele procede do Pai e do Filho. Em termos gerais, o Espírito Santo completa as obras da criação e da redenção, como nós vemos em Gênesis 1, 2, como nós vemos em Jó 26, 13, Lucas 1, 35, João 3, 34, João também 3, 3 e 3, 5 e 3, 6, quando diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, é muito perigoso negarmos a personalidade do Espírito Santo ou dizermos que ele não é Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 5, nas palavras de Pedro a Ananias, Pedro diz o seguinte: mentistes ao Espírito Santo, mentistes a Deus. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente, irmãos. E eu vou citar mais algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo para que fique guardado nos nossos corações. Em primeiro lugar, ao Espírito Santo são atribuídos os nomes divinos. Em segundo lugar, é atribuído ao Espírito Santo atributos divinos, como onipresença, como nós lemos no Salmo 139, do verso 7 ao verso 10, onisciência, como está em Isaías 40, 13 e 14, onipotência, como está em 1 Coríntios 12, 11, Romanos 15, 19, e também nós vemos que o Espírito Santo realiza obras divinas, como a criação, como mencionamos, como a regeneração. Veja como isso é importante. Imagine que alguém pense que o Espírito Santo é uma simples influência ou uma força, e não essa pessoa que foi derramada no dia de Pentecostes
para produzir em nós, aqueles que nascemos de novo, a regeneração. Porque é o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos edifica. Ele é o Paracleto enviado da parte do Senhor Jesus para realizar sua obra de santificação nos crentes, para preparar a noiva do Cordeiro, como Eliezer buscou Rebeca para Isaac, e assim o Espírito Santo está preparando a noiva do Cordeiro para o Cordeiro. Então, irmãos, a ele é atribuído nomes divinos, a ele é atribuído atributos divinos, também é dito sobre ele que ele realiza obras divinas, e também ao Espírito Santo é prestado honra e culto. Se nós adoramos a Deus, e esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós adoramos o Deus Trino. Veja bem, alguns dizem que o Espírito Santo é uma força ou uma influência, como mencionamos. Mas pense na fórmula batismal. Então ele não poderia estar na categoria do Pai e do Filho. Imagine que nós dizéssemos o seguinte: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Arcanjo Miguel, caso ele fosse menor do que Deus. Mas em nome fala no singular e falando do próprio Deus, que os crentes se tornam participantes e são incluídos na comunhão. Nós somos incluídos na comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. E se nós ignoramos essa realidade da pessoa do Espírito Santo, que será de nós, irmãos? E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque nós vamos tratar do assunto da encarnação, onde nós vamos dar ênfase à natureza divina e à natureza humana do Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. Mas, desde já, é necessário ter esse alerta a respeito do Espírito Santo. Nós podemos resumir o ensino bíblico sobre o Espírito Santo com a seguinte afirmação: as Escrituras nos apresentam o Espírito Santo como um ser pessoal, João 16,14, chamado de Paracletos, João 16,26, 15:26, 16:7. Um fato que indica que o Espírito Santo é uma pessoa é que ele, como Consolador, é colocado ao lado de Cristo, como o Consolador que estava para partir. Cristo haveria de partir e enviaria outro Consolador. As Escrituras referem-se ao Espírito Santo com atributos pessoais, tais como inteligência, João 14:26, vontade, Atos 16:7, sentimentos, Efésios 4:30, o Espírito Santo também realiza atos próprios de uma pessoa, como sondar, falar, testificar, ordenar, revelar, lutar, criar, interceder, vivificar os mortos e entre outros. Quem realiza estas coisas não pode ser um simples poder ou influência, mas tem que ser um ser pessoal. A Escritura mostra o Espírito relacionando com as outras pessoas, como os apóstolos. O Espírito se relacionava com os apóstolos, o Espírito se relacionava com Cristo, o Espírito se relacionava com o Pai e com o Filho, o que implica a sua personalidade. E por último, a Escritura distingue o Espírito Santo do seu poder, como nós vimos, por exemplo, em Atos 10:38, Lucas 1:35, Romanos 15:13 e 1 Coríntios 2:4. Então, irmãos, todas essas considerações levam a uma conclusão: o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força. E tal pessoa é Deus, na mesma dimensão e na mesma forma que o Pai e que o Filho. Veja, nós estamos tratando do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós devemos lembrar aquelas três preposições que eu lancei no começo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os atributos da divindade, todos os atributos, toda a essência divina, toda a substância divina, natureza divina, estão plenamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Em cada um deles, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai é todo-poderoso, o Espírito é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente. O Pai
é autoexistente, o Filho é autoexistente, o Espírito é autoexistente. Todas essas questões da essência divina estão em subsistência tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito Santo. Mas nós não somos triteístas, nós adoramos um único Deus verdadeiro. O nome dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, que o Senhor abençoe a nossa vida e que o Senhor nos esclareça e que essa vacina seja colocada no nosso coração e na nossa mente. Porque se existe algo que nós não podemos negar e que é o alicerce da nossa fé, é essa realidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, da onde provém todo o restante de tudo aquilo que temos como base da nossa fé. Se esta base, que é o Deus triuno, se romper, então não teremos mais nada. Tudo vai por água abaixo, tudo se perde, toda a realidade relacional se perde, toda a autoexistência, tudo aquilo que nós atribuímos a Deus nas aulas anteriores se perde, todos os atributos se perdem, se não for verdade aquilo que as Escrituras dizem sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito. E mais para frente nós vamos ver outros temas que, por exemplo, nós podemos falar da trindade essencial e da trindade econômica, no aspecto do trabalhar de Deus ao longo da história, porque foi o Filho que morreu na cruz. O Pai enviou o Filho, o Pai e o Filho enviaram o seu Espírito. O Pai está sempre relacionado a alguns temas, o Filho com outros temas e o Espírito com outros temas, na economia divina, na administração de Deus de toda a criação, tanto na criação como na redenção. O Pai tem o seu papel, o Filho o seu papel, o Espírito o seu papel. Mas essa relação administrativa do ser de Deus não muda o fato, irmãos, de que nós adoramos um único Deus verdadeiro. Um único Deus. Um único ser com uma única essência, com uma única existência. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você foi abençoado através dessa aula, então participe conosco, mantenha-se firme nesse curso, que nós possamos crescer juntos na fé e no amor que há em Cristo Jesus. E se você deseja colaborar com esse trabalho e manter esse trabalho para que mais pessoas sejam abençoadas, entre em contato conosco. Deus abençoe a sua vida. Paz seja contigo.